Luiz Carlos, muito obrigado por participar conosco aqui no sbtnews.com.br. Uma honra para nós. Prazer é meu. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente tem observado aí alguns números da economia brasileira. Foi o caso do IGPM, que saiu recentemente, veio muito abaixo do que se imaginava. O que, no caso de inflação, quer me parecer que é bom, né? O PIB veio bem mais acelerado do que se imaginava. Isso me leva a pensar que a economia brasileira está surpreendendo. O que é que está havendo? Olha, primeiro, quem acompanha a inflação no Brasil já está vendo que há uma desinflação acelerada, né? Porque essa inflação que nós tivemos nesse ano de 22 e fim de 21, ela é uma inflação, e eu posso dizer isso pelos 50 anos aí que eu acompanhei, né, a economia brasileira, a inflação sempre foi um item importante, é uma inflação diferente das outras, né? E por que ela é diferente? E não é só no Brasil, ela é diferente no mundo todo. Porque, você se lembra que nós nos preparamos para uma recessão brutal quando começou a pandemia, né? Por quê? Porque a indicação que se tinha é que era um fenômeno pouco conhecido, né, de um vírus também desconhecido, mas sabia-se que o protocolo seria um afastamento, né, das pessoas uma das outras, porque sabia-se de que era pelo contato, né, pela respiração, e à época ainda não se tinha vacina. Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, avisou, olha, todo mundo ficar em casa, evitar o contato. Ora, para uma economia como a que existia, que existe ainda hoje, você cortar o contato das pessoas quer dizer uma desorganização absoluta do funcionamento da economia. E todo mundo se preparou para uma recessão. Recessão simplesmente porque as pessoas não podiam sair de casa. E o governo, aqui no Brasil também, no exterior, olhou o protocolo. O que eu devo fazer quando eu tenho uma recessão profunda como essa que se espera? O governo tem que expandir o seu gasto, né? Porque vai reduzir muito o gasto privado, né, do consumo, dos investimentos, da produção mesmo, e eu tenho que colocar alguma coisa no lugar para não se repetir a crise de 29 e 30. E isso foi feito. O padrão, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, houve uma expansão fiscal de 10% do PIB, que é uma coisa brutal. A forma diferente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, parte significativa dessa expansão foi feita através de um crédito de $3.500 na conta de todo americano. O cara, a renda dele ia colapsar por problema da pandemia, o governo pôs lá $3.500 na conta de todo mundo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Se atrasou impostos, se deu linha de crédito especial. E o número no Brasil é parecido com o americano, foi 10% de expansão. E todo mundo se preparou. O Banco Central reduziu os juros. Aqui no Brasil, nós chegamos a 2% de juros, né, anuais, coisa que nunca tinha acontecido. Agora, acontece que rapidamente você desenvolveu as vacinas, a OMS estabeleceu os protocolos, os governos agiram,
né? De forma que um ano depois, a mobilidade das pessoas estava voltando ao normal. Então você passou a tal da recessão não aconteceu. O que aconteceu? A economia caiu um pouco, por exemplo, aqui no Brasil caiu 5% em 21, subiu 5% em 22. Mas aconteceu o quê? Ficou sobrando dinheiro no mundo todo. E sobrando dinheiro no bolso de um cidadão de hoje, virou consumo. Então você teve uma depressão que não veio e um excesso de consumo pelo lado do gás público. Não deu. E ainda assim, um pouco mais à frente, você teve a guerra da Ucrânia, que fez com que o preço do petróleo desse um salto. Tudo isso combinou com um choque de inflação brutal. No começo, ela aparece quando esse choque? No atacado, né? Então, os preços nos atacados no Brasil, na Europa, chegaram a subir 20% ao ano. Ora, uma alta dessa no atacado é questão de tempo de virar varejo. E foi o que aconteceu. Acontece que os bancos centrais subiram o juro, os governos seguraram o que puderam do estímulo fiscal e a própria guerra teve uma série de medidas aí que levaram o petróleo, que chegou a $130, vinha a 80. O preço da soja caiu 30% em 12 meses. Então, o que aconteceu? Aquela inflação do atacado desapareceu, virou deflação. O Brasil aqui tem 4 meses seguidos com deflação, isto é, inflação negativa no atacado, né? E isso foi passando para o varejo. Tanto que o último dado de varejo, de inflação no varejo que nós temos, é da FGV, que calcula semanalmente a inflação no varejo em maio foi 0,2. E pode ser negativo agora em junho. Então, o que aconteceu? A inflação, com um aperto fiscal e com o aumento de juros, e não existindo a pandemia, ela voltou para o normal, está voltando. Agora, leva tempo. O Brasil está até mais rápido, e por isso que a inflação pegou todo mundo, ou pelo menos quem não acompanha com um protocolo correto, meio assustado. O próprio Banco Central aqui no Brasil vinha fazendo um certo terrorismo, né? Então foi isso que aconteceu com a inflação. Simplesmente e o crescimento desindexou. E o PIB, o crescimento do PIB que foi tem sido maior. O crescimento do PIB também veio um PIB completamente diferente do normal. E até hoje é que você tem alguns analistas conseguindo fazer uma análise correta do PIB. Eu vou tentar fazer rapidamente aqui para você. O PIB medido pelo IBGE deu 1,9%. O mercado estava esperando 0,8%, 0,9%. Nossa, o PIBão, e agora? Só que esse 1,9%, quando você olha os números, ele não quer dizer que a economia cresceu 1,9% no trimestre. Não foi isso. O que aconteceu é que o primeiro trimestre do ano é quando o Brasil colhe a safra de grãos agrícola. 80% da produção agrícola brasileira é colhida agora no primeiro trimestre. E o que acontece? Se colhe e se estoca, né? Então, hoje você tem a maior safra
que nós já tivemos, né, de grãos, colhida nos silos. Acontece que o IBGE, quando ele calcula o crescimento do PIB, ele coloca o aumento dos estoques. Certo? Então, o que aconteceu? Desse 1,9%, 1,2% foi o aumento dos estoques dos produtos agrícolas que vão ser consumidos ao longo do ano. Então, quer dizer, quando chegar no segundo trimestre, você vai ter uma redução de estoque e o PIB vai normalizar da agricultura. Então, o PIB real nosso foi aquilo que se esperava, 0,8, 0,7. Agora, como a maioria dos analistas comeu barriga e não olhou por esse lado, quem chamou a minha atenção foi o economista da Goldman Sachs, porque nos Estados Unidos, os americanos calculam o que ele chama de PIB interno, de PIB vendas, isto é, o PIB medido pela venda e não pelo estoque. Então, o estoque não entra. Né? Então, como ele tem ele vem da Goldman Sachs americana, ele tem esse hábito. Então, ele calculou o tal do PIB vendas. Né? E o PIB vendas deu 0,6, 0,7. Então, foi isso. Então, esse PIB, esse PIBão de 1,9, não existe. Não dá para ficar animado para o resto do ano? Não é. É uma abstração. É evidente que existe, porque a agricultura faz parte da economia brasileira. Então, além do estoque da agricultura, por exemplo, o que se movimenta de caminhões, compra diesel, motorista, estrada, pedágio, isso também entrou nesse estudo. Certo? Agora, hoje é a primeira vez que eu vi, e foi a Goldman que me chamou a atenção, porque eles aplicaram no nosso PIB o mesmo critério que eles aplicam no PIB americano, e tiram o estoque, pô. E aí é uma coisa que as pessoas que não conhecem agricultura não sabem. Eu tive agora mesmo no Pará, lá no show agrícola, lá, os celeiros estão todos cheios. Quem não está no celeiro está num caminhão que também é estoque. Então, o que aconteceu foi uma miragem. Aí, o que aconteceu? Todo mundo entrou nisso. Até alguns bancos falam, como o PIB é muito alto, não pode abaixar o juro. Burrice. Certo? Porque quando você olha, por exemplo, o consumo das famílias, que é uma parte importante do PIB, cresceu 0,2%. Né? Você tem o consumo do setor de serviço, cresceu 0,6%. Agora, o setor de serviço pega caminhão, armazém. Então, você teve um crescimento do PIB muito maior, do serviço maior, também por efeito da agricultura. Então, quando você expurga a agricultura, até porque a agricultura, nós pegamos num trimestre que é absolutamente anormal do ponto de volume, não existiu nada disso. O crescimento do PIB, vendas nossas, foi 0,6. Agora, todo mundo está revisando os números e as projeções para cima. Vai errar todo mundo? Vai quebrar a cara, óbvio. Porque você tem que entender que o grosso dos economistas aqui do Brasil não usa esse tipo de critério. Agora, se você assumir que, tirando essa defasagem dos estoques, você cresceu 0,6, 0,5, né? Isso quer dizer que em 4 trimestres vai crescer 2. Né? Então, houve um aumento da previsão do crescimento, mas não dessa forma brutal no último trimestre. Luiz Carlos, você acha que vem corte de juros?
Tem que vir, né? Tem que vir, porque você tem você tem uma inflação hoje, se você pegar os últimos 7 meses, o indicador da FGV, que é o IPCS, né, que é o IPA mais calculado a cada semana, nós estamos com uma inflação de 3,5%, que é a meta. Agora, como é que tem 13,75 de juros, inflação de 3,5%, portanto você tem um juro real hoje maior do que 10%? Não faz sentido. Não faz sentido. Tem política nisso? Não, tem um conservadorismo. Eu fui diretor do Banco Central, no governo do Sarney, né? Então, você no Banco Central, você se acha imbuído de uma missão sagrada de não deixar a inflação voltar, porque o país... E com isso, você acaba virando conservador demais. Né? Aqui nós tivemos um outro problema, porque o presidente Lula começou a atacar o Roberto Campos Neto, certo? E ele ficou ainda mais amarrado, mas vai voltar, e vai voltar rápido. Vai voltar rápido. Eles vão ter que correr atrás desse prazo. Agora, isso está prejudicando o crescimento da economia. Você acha que a hora que soltar, então, dá para a gente ter alguma expectativa maior para crescimento? Mas também não é o que se criou esse trimestre. Certo? Porque, em tese, nesse trimestre, você tinha que pegar 1,9 e multiplicar por 4. Tá. Que dá de 7,6. Isso não existe. O que nós temos que fazer é pegar 0,5, 0,6 e projetar que todos os trimestres daqui para frente vai crescer isso. Se acontecer isso, o PIB do ano vai ser 2%. Tá bom. Melhor do que o 0,8, 0,7 que nós tivemos. Luiz Carlos, agora, é um vexame. Diga, complete. É um vexame por quê? Não, é um vexame você ver um monte de gente não fazendo a análise correta porque não tem o critério que os americanos usam, que é separar, certo? O que é crescimento de produção, de consumo, do que é ajuste de estoque. O ajuste de estoques, ainda mais da agricultura, é 3 meses que você tem esse estoque. Depois você passa 9 meses consumindo o estoque. Sorte a nossa ter você aqui para deixar isso tão claro. Quero te agradecer muito essa entrevista. Vamos ficar em contato constante para você participar outras vezes conosco. Obrigado. Com prazer. Um abraço, Guto. Um grande abraço. Obrigado.